Hora de falar sobre Superman and Lois. Bom dia, boa tarde e boa noite. Está começando mais um Cine Tavão e eu sou o Tavão para falar do novo episódio de Superman and Lois. Muito bem, é bom avisar aqui que esse vídeo terá spoilers. Um episódio bem interessante após o recesso que teve na série. Aqui a gente acompanha o que aconteceu com as pessoas comuns após o Clark ter tido que se entregar para o Morgan Edge. Então, enquanto o episódio anterior era muito sobre a figura do Superman e do Clark, muito sobre a ótica dele, desde quando ele começou como Superman até o início de sua relação com a Lois, até a formação de sua família, até ele se tornar esse símbolo, para Metrópolis e para o mundo. Apesar de termos o Superman em partes importantes e específicas, esse é um episódio muito mais focado nas pessoas comuns de Smallville e na família do Clark. É aqui que vemos a família da Lana Lang sofrer certas consequências por toda a possessão kryptoniana dos últimos episódios e também ter uma certa reconexão familiar. Mostra cada vez mais que essa série ela bebe muito de uma fonte de séries de dramas teens do início dos anos 2000. Tem todo um clima amistoso e prazeroso e ao mesmo tempo é um drama muito bem construído para os personagens e para a série. Além disso, a gente tem todo um dilema moral aqui, pois o Superman foi controlado, Ele está sendo controlado por todos esses kryptonianos e o exército quer tomar uma atitude, e rápido. Em um certo desespero, a Lois Lane chama o John Henry Irons. Então esse é um episódio muito sobre a figura do Irons também, sobre o que ele vai fazer a respeito do Superman, e ele meio que se torna a única esperança aqui, ou até mesmo a Lois Lane apelando para ele e para um coração, uma empatia dele, para que não mate o Superman. Além disso, tem alguns pontos do episódio que são bem legais, que exploram os filhos, o Jordan e o Jonathan, com eles até conseguindo identificar onde que está o Superman. Mas eu diria que, no geral, esse é um episódio sobre as pessoas que ficam para trás. O que acontece quando o melhor campeão da Terra sucumbe ao mal. É sobre como eles vão lidar com isso, é sobre essas famílias, como elas vão enfrentar essa situação, como a humanidade vai conseguir, alcançar algum tipo de solução para esse problema. E também é muito sobre quem é John Henry Irons, pois ao mesmo tempo que ele não é mais a figura vingativa, ele também não tem como se conectar novamente com o homem que ele era antes de ter perdido tudo. Então, de uma certa maneira, mesmo que esse seja um episódio para lidar com as consequências e com a forma como as pessoas comuns vão lidar com tudo isso, é um episódio de formação de caráter do John Irons. É um episódio de formação do aço em si, onde eles conseguem fazer os temas familiares da série sincronizarem perfeitamente com os elementos super-heróicos que a série também tem. Muitas vezes a série tem esses elementos que não casam muito bem um com o outro. Em alguns episódios casam, em outros fica um pouco avulso um ou outro. Mas aqui tem uma coesão, tem uma conexão bem forte entre esses dois lados e meio que representado pelas motivações do Irons, que é tudo relacionado a famílias. O episódio acaba concluindo com o Aço optando por não matar o Superman e ajudar o Superman, tentar pressionar ele a lembrar de sua família, a lembrar de quem ele é. É uma cena muito legal e emocionante, porque você tem o diferencial do Aço ali, desse personagem. Aliás, ele tá com um visual bem maneiro, eu gostei da armadura dele, apesar de achar que ele fica melhor sem o capacete. O capacete eu ainda considero ele um tanto genérico, mas o visual tá bem maneiro, ele com o martelo, a imposição dele em cena, ele fica bem nesse uniforme, nesse figurino. E eu gosto também muito do porte que o ator coloca, a presença que ele coloca em cena, se impondo e ajudando o Superman. Isso acaba fechando todas as pontas do último episódio, e eles também conseguem destruir os planos do Morgan Edge, que é preso pelo exército. Mas porém ele parece querer ter sido preso, e como ainda temos episódios para assistir, deve ter ainda outro twist para os planos desses kryptonianos. E eu imagino que no meio disso teremos essa aliança do Aço com o Superman, o que é uma coisa bem interessante que eu curti muito nessa versão do Superman, nessa série, Eles conseguiram dar um sentido e uma motivação e uma personalidade, um caráter bem interessante para o Aço. Quem sabe com o tempo a gente acaba associando mais o Aço com essa versão e com esse ator do que com aquele filme do Shaquille O'Neal. Esse é o episódio também que traz uma das participações do John Diggle,
Pra quem não sabe, o John Diggle, ele estava participando de várias séries da CW em seu arco de renegar o Anel dos Lanternas Verdes. Ele basicamente bate cartão em cada série e ele só acumula ali em personagens, ele não tem muito o que fazer. Que mesmo ele aparece por alguns minutos, depois some. Talvez a CW esteja enrolando demais com ele. Mas não chega a atrapalhar, ele ajuda a trazer uns pontos, vamos dizer assim, sensatos, né? Em relação a tudo isso, uma ótica humana, né? Porém, ele não aparece mais. Me pareceu uma aparição meio desnecessária e poderiam ter usado ele em outro episódio, que teria sido mais interessante. Em geral, esse é um episódio bem focado em drama e que faz essa formação de um personagem, né, do John Henry Irons. E cria aí uma expectativa para o que vai acontecer nos próximos episódios. Muito bem, então obrigado por terem acompanhado aqui mais uma review de Superman Lois. A gente se vê na próxima semana. Até mais e falou!